E eu te convido a abrir a sua Bíblia num livro. Nós abrimos em Jonas. Nós vamos abrir no livro anterior, Obadias. Vai ficar mais fácil aí para você. É um livro assim meio escondido, né? Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, sabia? Obadias tem 21 versículos e é o menor livro do Antigo Testamento. Eu vou ler Obadias e eu te peço que preste atenção, acompanhe a leitura desse profeta Obadias. São dois assuntos aqui: os pecados e o castigo de Edom e a restauração e felicidade de Israel. Diz assim Obadias, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Restauração e felicidade de Israel, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, o teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as suas possessões. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou.
Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante de um texto tão impressionante, mas com certeza pouco lido por todos nós, que o Teu Espírito nos instrua e nos faça atender a essa profecia para a glória do Senhor. Pedimos isso a Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Obadias, pouco conhecido, não é? Obadias é o livro dos juízos e bênçãos no dia do Senhor. O que, irmãos, a intolerância provoca? Tivemos um exemplo hoje de intolerância lá nos Estados Unidos, você viu? Um homem entrou numa igreja, não é cristã, e com um carro explodiu tudo e saiu atirando em todo mundo, na hora do culto. O que a intolerância provoca, o que a vingança, a traição e o desamor separa, não só a mim, mas o desamor, irmãos, o ódio separa até irmãos. E o racismo? A escravidão de negros, a morte de judeus, a morte de palestinos, a morte de árabes. Se isso não existisse, não haveria necessidade de ter se levantado homens como Gandhi ou como o pastor Martin Luther King. O que dizer então do orgulho e do sentimento de autossuficiência que homens e nações alimentam no seu próprio coração? A guerra nuclear, as guerras químicas e agora as guerras com drone teimam em ser perigo sempre presente nesse tempo que o povo chama de pós-moderno, evoluído. Parece que as guerras estão aumentando, não é? Será que isso nunca terá fim? Será que a humanidade viverá eternamente nessa luta entre os que querem a paz e os que anseiam por guerras e sangue? E a resposta é não, irmãos. Chegará o dia do juízo do Senhor, onde Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá todos os seus inimigos. Não vai restar um, e a paz será eterna no Monte Santo do Senhor. Amém, irmãos? Obadias, então, como eu falei aqui, eu vou explicar um pouquinho Obadias e o que eu quero falar nessa noite. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, e Obadias significa, o nome significa Yahvé, ou melhor, o servo de Yahvé. Obadias significa servo de Yahvé. Fiel ao seu nome, servo, Obadias cumpriu o seu papel ao profetizar que haveria um dia chegar juízo final. Obadias viveu numa época caótica. Após a destruição de tudo que representava a verdadeira religião, ele testemunhou o saque de Jerusalém em 597. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, o reino de Judá, Obadias estava lá, vendo os muros caírem, as portas pegarem fogo, as grávidas serem cortadas no seu ventre, os homens fortes serem capturados. Ele estava lá. E muito provavelmente ele testemunhou tudo isso, e presume-se que Obadias foi para o exílio na Babilônia. E é de supor que lá no exílio da Babilônia, ele lembra de tudo o que aconteceu. A Babilônia invadindo Jerusalém, destruindo a cidade de Judá. Ele lembrava do horror, da devastação do exército de Nabucodonosor.
Mas uma coisa ficou mais forte no seu coração. Ele lembrou e ele viu que na hora que a Babilônia estava destruindo Jerusalém, Edom era uma nação vizinha ao povo de Deus. E Edom era descendente de quem? Esaú. Lembra disso? E quem era Edom então? A história de Edom começa com o nascimento dos dois filhos gêmeos de Jacó, que era de Isaac, que era Jacó e Esaú. Está lá em Gênesis 25. E os dois já brigavam desde o ventre da mãe deles. Olha que confusão. Primeiro nasceu Esaú, que depois de adulto vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas vermelhas. E é por isso que depois recebe o nome de Edom, que quer dizer vermelho. Desprezando assim sua bênção que pertencia a ele do direito de primogenitura. Mas essa venda aconteceu num ambiente complicado. Jacó enganou o pai, ele combinou com a mãe para enganar o pai, enganar Esaú e roubar a bênção de Esaú. Quando Esaú chega e descobre que Jacó roubou sua bênção, ele resolve o quê? Matar Jacó. E o que Jacó faz? Foge. Passaram-se os anos. Esaú, ele nutria sentimentos de ódio e morte contra o seu irmão. Uma breve reconciliação ocorre em Gênesis 33 entre Jacó e Esaú, Jacó e Edom. Mas os dois irmãos fundaram duas nações destinadas a perpetuar a rixa: Israel e os Edonitas. Os descendentes de Esaú foram para a região perto do Mar Morto, com a capital deles, a capital era Bosra, que ficava no alto das montanhas, no alto dos montes. Mas Israel foi para a região da Palestina. É trágica a história desses dois povos, que são povos irmãos. Na entrada dos judeus em Canaã, Moisés pede passagem por Edom e até fala: nós vamos passar, o que a gente consumir a gente paga. O que responderam para Moisés? Vocês não vão passar aqui, se passar aqui vai ter guerra. O profeta Balaão profetizou a subjugação de Edom por Israel. 200 anos depois, ainda com o ódio dos edonitas, lá em 1 Reis 11, Davi pega o seu exército e parte contra os edonitas para massacrar os edonitas. Mas não matou todo mundo. A nação continuou lá. E essa política selvagem de extinção do inimigo não se cumpriu. Você consegue ver isso lá em 1 Reis 11. Davi atacou os edonitas, mas não matou todo mundo não. Aliás, lá no Salmo 60, versículo 8, Davi chega a falar assim: sobre Edom atirarei a minha sandália, que é uma frase antiga para dizer: eu desprezo Edom. A gente espanta cachorro de rua no chinelo, jogando chinelo. Ele estava dizendo: eu vou jogar contra os edonitas as minhas sandálias. Diante de tantas guerras, por séculos, a profecia de Obadias revela um fim trágico, o fim trágico dessa história de pecado, de desamor entre irmãos. Mas por que Obadias escreveu essa pequena profecia contra Edom? Qual era o problema aqui? Versículo 1, nós vamos ver então a declaração de guerra de Deus contra Edom. E o versículo 1 vai dizer aí, visão de Obadias. Esse é o nome do livro, tá? No hebraico, visão de Obadias é o nome do livro. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom:
temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Começa dizendo aqui na profecia que Deus ia chamar as nações para guerrear contra quem? Contra Edom. A profecia começa então com a visão futura de uma guerra declarada pelo próprio Deus. Obadias aqui, ele prevê, além do fim do mundo e a soberania gloriosa do Senhor, ele descreve também o fim desse povo, o fim dos edonitas. O seu propósito, então, nessa profecia, não era divertir Edom, porque a profecia aqui, ela é escrita para Israel, é escrita para os judeus, porque começa assim: assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. É uma profecia contra Edom, para destruir Edom, mas ela é entregue para Israel, para Judá. Porque não é a intenção do Senhor aqui perdoar os edonitas, por causa do que eles fizeram, e nós já vamos ver o que eles fizeram. As nações seriam chamadas para guerrearem contra Edom. Então há uma declaração de guerra, e quem é que declara guerra? Deus. E é complicado, não é, irmãos? Quando Deus declara uma guerra, quem é que pode vencer Deus? Lembram que Deus fez até uma promessa, até o diabo tem promessa de Deus, você sabia? Lembra que lá em Gênesis 3,15, o que Deus fala com a serpente? Porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente lá. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Declaração de guerra. Até o diabo teve a promessa de Jesus esmagar a cabeça dele. Deus então declara guerra contra os edonitas. E em segundo lugar, nós podemos ver aí do versículo 2 até o versículo 9 os pecados dos edonitas e o seu castigo. No versículo 2 diz assim: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Pequeno. Obadias colocou então aqui no modo perfeito profético do verbo, indicando um acontecimento já determinado por Deus, mas que acontecerá no futuro. Eu coloquei você nessa posição e você será muito desprezado. Edom desprezou quem, irmãos, para ser desprezado? Edom desprezou a Judá por causa do seu castigo, mas ele não tinha autorização para tripudiar. Sabe qual é o pecado de Edom? Quando a Babilônia vem e ataca Judá, ataca Jerusalém, o que os edonitas fizeram? Olhando aquela cena, festa. E quando alguém conseguia fugir da cidade, o que eles faziam? Eles capturavam os judeus que fugiam para vender de volta para a Babilônia como escravo. Eles pegavam as pessoas nas encruzilhadas e matavam. Quando a nação ficou sem soldados e guardas em Judá, eles entraram na região de Judá e roubou o que desse para roubar. Em vez de ele sentir o peso de Deus disciplinar o seu irmão Jacó, ele até fala, o seu irmão Jacó, Edom comemorou de raiva de Israel. E Deus então, pela boca de Obadias, faz essa profecia contra Edom, porque eles não deveriam ficar felizes com a queda do seu irmão. Esse é o pecado maior de Edom. A partir do versículo 3, Deus condena Edom por sua soberba e orgulho, pois foi enganado pelo próprio coração, está no versículo 3. Enganou-se como muitas nações na história a respeito de sua segurança, porque contra Deus não há tal coisa. Jerusalém começou a ser destruída, eles festejaram, eles desprezaram, eles achavam assim, esse povo vai acabar, Deus não vai fazer mais nada, achando que Deus não poderia também se voltar contra os edonitas. A capital de Edom
ficava situada no alto das montanhas e nas fendas das rochas. Tão inacessível inimigo que os habitantes a consideravam indefectível, infalível, intransponível. Com a elevação vertiginosa da cidade, as pessoas passavam nos vales e olhavam para as montanhas, e lá no alto ficavam as casas dos edonitas, e ficava longe, e à noite eles olhavam para as luzes nas casas, e não sabiam se era a luz da casa ou se era estrela. E os edonitas pensavam e falavam assim, e cantavam: nós moramos com as estrelas. Mas o coração soberbo deles, olha o versículo 4: se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Parece que mora nas estrelas? Pois eu vou te derrubar de lá, Edom, porque vocês desprezaram Judá. Em sua fortaleza, Edom se julgava invencível, mas o seu destino já fora determinado por Deus. Muitos impérios na história dominaram o mundo, quase que uma parte gigantesca do mundo todo, mas não teve império nesse planeta que não caiu. E Deus permanece aonde? No trono. Edom não ficaria de pé. Assim Deus chama Israel para compreender que ninguém pode escapar de sua justiça soberana, porque a profecia é sobre Edom, mas ela não é entregue para os judeus. Os judeus tinham que ler essa profecia contra Edom e entender assim: temos que andar no caminho do Senhor, porque se o juízo de Deus for virar para nós de novo, ninguém escapa. O mundo e o diabo, como os edonitas se levantaram contra o povo de Deus, o diabo e os seus seguidores e o sistema do mundo guerreia contra a igreja. Mas sabe quem defende a igreja? Sabe quem vai derramar juízo sobre eles? É Deus Todo-Poderoso. Deus nos chama para compreender que nada e nem ninguém pode escapar de sua justiça soberana. Versículos 5 a 9, as condenações contra Edom continuam nesses versos aí, ó. Todas as suas riquezas, fruto de ricas colheitas nos vales e de seu forte comércio, serão roubados de modo anormal. Ladrões de noite furtam apenas o que lhe é suficiente, porém Edom será completamente saqueada. Os ladrões investigarão os bens de Edom e vão roubar tudo. Olha aí o versículo 5, diz assim: se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como você está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vitimadores, os que colhem cacho de uva, não deixariam pelo menos alguns cachos? Versículo 6, como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Quando Jerusalém caiu, Edom foi lá e roubou o que deu para roubar. Mas agora Deus está dizendo que vai trazer nações contra Edom. E quando Ele trouxer essas nações contra Edom, ladrão rouba só o que dá para carregar, mas aqui não é isso não. Os ladrões vão investigar, vão abrir os cofres, os armários, os esconderijos, e tudo que Edom tem de tesouro, eles vão levar. Não vai sobrar um cacho de uva na parreira para contar a história. Edom será completamente saqueada. Se ela vai ser completamente saqueada, ela vai empobrecer, ficar pobre. Além da pobreza, Edom também será traído. Os seus aliados que se juntaram para destruir o povo de Deus se voltarão e destruirão seu antigo aliado e amigo. Até os que se alimentavam na sua mesa colocarão armadilhas sobre os edonitas. Olha o versículo 7. Todos os seus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Deus está dizendo assim: sabe o povo que você deu alimento, que vocês botaram na mesa?
vocês ajudaram a Babilônia, as outras nações que vocês entraram em conchavo para ir contra o meu povo, pois eu vou levantar essas nações que comeram na sua mesa, Edom, para guerrear contra vocês. E olha que interessante, 2 anos depois de Jerusalém cair para a Babilônia, Nabucodonosor resolve também marchar contra os edonitas. Não era aliado antes? Não pegava fugitivo de Judá e devolvia e vendia para a Babilônia? Mas agora, Deus levantaria os antigos amigos para traírem Edom. A sabedoria de Edom, no finalzinho do versículo 7, tão estimada na antiguidade, casa no alto das montanhas, defesas potentes, comércio que trazia dinheiro, essa sabedoria tão estimada não serviria para nada diante do Senhor Todo-Poderoso. Deus controla tudo, até o pensamento deles. Olha o versículo 8: não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Vocês se acham sábios? Pois eu vou deixar vocês tolos. Vocês têm bom planejamento, bom comércio, pois vocês vão ser tolos. Eu vou tirar a inteligência de vocês. Já pensou que castigo é esse, irmãos? Deus tirar a inteligência de um povo inteiro. E a inteligência que os fez construir um reino próspero seria tirado e eles ficariam pobres e cheios de inimigos. É possível que Edom tivesse heróis de guerra. Olha o versículo 9: os teus valentes, ó Temã. Temã era uma cidade importante dos edonitas. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Os heróis de guerra dos edonitas, Deus colocaria medo no coração deles, a tal ponto que quando a guerra chegasse, os heróis não iam lutar, iam fugir, ser capturados e mortos. Nós vemos aqui então, irmãos, os pecados de Edom. Era muito pecado, não era? Se alegrar com a queda de Jerusalém, ir atrás dos que escapassem da guerra, roubar o pouquinho que tinha ficado na região da Judéia. Quanta maldade, quanta alegria de ver o seu irmão Jacó, a nação de Judá, destruída por causa da ira de Deus. Mas tem mais alguns pecados de Edom contra Judá. Versículo 11 em diante: os edonitas eram violentos e cruéis. Versículo 10, aliás: por causa da violenta feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre. Por causa dessa violência, eles seriam exterminados. Esta profecia se cumpriu, sabe quando? Em 2 momentos. Vocês serão destruídos para sempre, exterminados para sempre. 1 Macabeus, capítulo 5, versículo 3, é um livro apócrifo, fala da revolta de Judas Macabeus contra os edonitas. Se 2 anos depois de Jerusalém cair, a Babilônia acabou com grande parte dos edonitas, logo depois, um judeu, Judas Macabeus, ele vem e parte para cima de Edom. E entre os anos 125 a 115 a.C., o governador da Judéia, João Hircano, subjugou completamente os edonitas e não ficou ninguém. Nos versículos então 11 a 14, o texto fala dos pecados de omissão e de oposição contra Israel. Você não devia ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Versículo 13: não devias ter entrado pela porta do meu povo,
Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregue os que lhe restassem no dia da angústia. Todos esses pecados os edonitas cometeram contra Judá, contra Jerusalém, e Deus contou todos eles. Não escapou nenhum. Parece que o profeta, se ele estava presente quando a Babilônia invadiu Jerusalém, talvez ele viu os edonitas fazendo todas essas coisas aqui, porque Obadias escreve, claro, é inspirado, mas Obadias escreve como se essas cenas fossem muito perto deles, né? Vocês encheram a boca de alegria porque Jerusalém estava caindo. Israel foi disciplinado por Deus, sim, por causa do seu pecado. Mas Edom não podia aproveitar o momento para abusar de Judá ou se alegrar da sua situação. E aqui, irmãos, há uma lição para nós. Às vezes, irmãos pecam, não pecam? Pecados graves, e até precisam ser disciplinados. Qual deve ser o nosso olhar para eles? Temos que cuidar para não ser um olhar assim, bem feito. Quando um irmão, uma irmã é disciplinado por um pecado mais grave, isso deve sangrar o nosso coração. E nós devemos orar e falar: Deus, restaura. Eu não quero ter nem um pingo de alegria quando o meu irmão cai, mas eu quero saltar de alegria quando ele for restaurado pelo Senhor. É ou não é uma lição importante? Esquecemos o amor muitas vezes e o fato de termos que chorar com os que choram. Edom tinha que ter chorado com Judá. Quando isso acontece, quando o nosso irmão cai, é momento de colocarmos a boca no pó e intercedermos pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, até que Deus o levante em restauração. Os pecados de Edom também atingiram o roubo, versículo 13, e a falta de compaixão pelos fugitivos, como eu falei aí no versículo 14. Certamente foi uma realidade muito triste, considerando que Israel e Edom eram irmãos. Mas em último lugar, eu quero falar da restauração de Deus para quem? Não para os edonitas, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Versículos 15 a 21, fala no versículo 15 do dia do Senhor, e é o dia do cumprimento das promessas de Deus para o povo dele, e o cumprimento de ameaça de Deus para os inimigos dele. O profeta coloca o julgamento de Edom conectado à prestação de contas que Deus fará com todas as nações. Este episódio com Edom constitui uma pequena amostra do juízo final. Sabia disso? Edom não tripudiou com a queda do povo de Deus. Deus mandou a Babilônia, veio e trouxe juízo. Judas Macabeus lutou, guerreou contra eles, e depois João Hircano acabou com eles. Deus trouxe juízo definitivo para os edonitas como nação. É um apontamento para o juízo final. Deus não irá parar no dia do seu juízo, enquanto não tiver purificado o mundo todo daqueles que são inimigos de Jesus e do povo de Jesus. A ira de Deus será derramada sobre os que zombam do culto ao Senhor. Olha o versículo 16. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Judá subiu no monte do Senhor, onde estava o templo do Senhor, para festejar, para beber, para pecar, tripudiando daquele lugar de adoração. E quantas pessoas a gente ouve por aí falando contra a igreja, do culto, da adoração,
de crentes que ainda carrega a Bíblia assim, vai para a escola dominical, vai para o culto à noite. Aqueles que zombam do povo de Deus. Se Deus não enviar a mensagem do Evangelho e o Espírito Santo, não haverá socorro para eles. No versículo 17, há a promessa de restaurar o monte Sião. Olha que coisa interessante. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, as suas possessões. Jacó será fogo, José será chama, e Edom e Esaú, palha. Dá certo ou não dá? Nessa promessa do versículo 17, de restaurar o monte Sião, ela é muito especial, pois revela aquilo que não pode faltar em nenhum sermão bíblico. O que não pode faltar, irmãos, no sermão bíblico? Jesus. No monte do Senhor, versículo 19 e 20, haverá salvação, que se estenderá para onde? Olha o versículo 19. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. É uma promessa aqui de tomar novamente aquilo que Deus prometeu. Versículo 20, e os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades no sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será de quem? Do Senhor. Essa linguagem do final de Obadias é extremamente parecida com as linguagens de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipse, onde fala do reino do Senhor sendo visível a todas as nações, porque todo olho verá Jesus e toda língua confessará que Ele é o quê? Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no finalzinho de Obadias, nós encontramos Jesus. Se a salvação é no monte Sião, quem, irmãos, foi morto no monte Sião? Quem foi imolado do lado de fora de Jerusalém? Quem teve o seu corpo rasgado com chicotes? Quem teve sua cabeça sangrando por causa de espinhos? O Senhor Jesus. A salvação para o povo de Deus, ela virá daquele monte, não de terra, não da árvore, mas de Jesus que ali morreu para nos salvar. Essa profecia do finalzinho aí de Obadias, de 19 até o 21, é uma profecia que só faz sentido em Jesus. Em um monte em Israel, o Cordeiro Santo de Deus foi imolado, sacrificado. Quem era ele? Quem era Jesus, irmãos? Alguém que nasceu em qual tribo? Tribo de Judá. Que guerreia e vence os inimigos do seu povo. Aliás, abra sua Bíblia em Lucas 23. Eu quero encerrar aqui. Lucas 23. 8 a 11. Jesus perante Herodes. Presta atenção. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes os acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou com que, irmãos? Lembram de Edom tratando com desprezo de Judá? E Herodes tratou com desprezo
e escarnecendo dele, fê-lo vestir de um manto aparatoso e o devolveu para quem? Para Pilatos. Por que eu estou lendo esse texto? Herodes Antipas era filho de... Como é que era o nome do seu pai aqui? Eu vou achar o nome do seu pai aqui. Antípatro. Antípatro era edonita. Herodes foi um dos últimos edonitas, que na frente de Jesus ficou perguntando, e Jesus respondeu o quê? Nada. E Herodes desprezou a Jesus e entregou para Pilatos, que mandou Jesus para a cruz. Herodes, como edonita, foi usado por Deus para mandar Jesus para a cruz, não foi? Mas olha que interessante. O que os edonitas queriam para Israel? Destruição. E o último edonita, que era Herodes, só para você lembrar, irmãos, por que edonita era rei na Judéia? Porque quem colocava os governadores era o Império Romano. Edom não queria a destruição do povo de Deus, pois Herodes, o último edonita, foi responsável também por mandar Jesus para a cruz. E Jesus foi para a cruz para salvar quem? O seu povo por toda a eternidade. Deus controla a história. E até dos inimigos, Deus traz glória para si. Herodes Antipas, então, participou do julgamento de Jesus. E ele nem percebeu que ele estava sendo usado exatamente ao mandar Jesus para Pilatos e para a cruz, trazer salvação para o povo da aliança. E por causa da humilhação de Jesus, em seu nascimento e morte, Jesus recebeu do Pai o nome que está acima de todo nome. O reino passou a ser dele. Deixa eu pegar aqui no chão. E o reino passou a ser dele. A profecia então de Obadias termina com a promessa da restauração de Israel no fim dos tempos. O homem não resolverá os seus problemas. Somente o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é capaz de pôr em ordem este mundo com suas tensões e hostilidades. Olha para o mundo aí. Tem guerra? Claro que tem. Quem vai resolver? Nenhum homem vai resolver. Nenhuma nação vai resolver. Somente Deus, no juízo final. Esperamos o dia do Senhor, quando Ele virá a nós com sua gloriosa majestade. É a promessa de Jesus para todos nós, não é? Pois eu virei e vou separar quem não é meu povo, botando à esquerda, e quem é meu povo, à direita. E ainda direi o quê? Vinde benditos de meu Pai, entrem no lugar preparado de gozo desde a fundação do mundo. Edom se alegrou quando a Babilônia destruiu Jerusalém, saqueou, roubou, matou, violentou, sem nenhuma dó do seu irmão, e foi destruído por Deus. Que no nosso coração haja paz, haja alegria de Deus, mas também um profundo amor de uns para com os outros na igreja. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos a Ti e Te agradecemos por essa palavra. É um texto pouco conhecido por nós, cheio de detalhes e profecias, mas o que nós aprendemos de forma muito clara, que o inimigo que guerreia contra o Senhor e contra o Teu povo, ele nunca vai sair vencedor. Mas o Rei Jesus será o Rei do reino eterno, e nós somos súditos desse reino, e Te louvamos por isso. Que o nosso amor pelo próximo seja real, que nunca, Deus, desprezemos aqueles que caem na fé, que pecam gravemente, mas que a nossa oração seja de intercessão,
Que a nossa oração seja para que o Senhor restaure os que caem, para a glória do Senhor mesmo. Abençoa nós nessa noite, e que essa palavra fique gravada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.